E me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale. Estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: Profetiza a estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que haviam tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetiza ao Espírito, e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. O Espírito entrou neles e viveram. Esse é o caminho, né? Bom dia, meu pastor Elias Pedrosa. Abre o seu áudio aí, por favor. Bom dia, meu pastor Wagner. Bom dia, bom vê-lo, viu, amado? Alegria grande vê-lo aqui. Satisfação, viu, querido? Alegro-me também no Senhor. Amém. Que o Senhor o utilize agora para falar ao nosso coração, viu, pastor? Obrigado, meu pastor. Obrigado pela oportunidade de estarmos juntos e de abrir a palavra de Deus. Na introdução, eu quero dizer que nos últimos meses eu estive a metade do tempo da sala 57 apenas frequente, porque nos últimos anos nós construímos 5 igrejas que me deram muito trabalho, porque eu tinha que cuidar do distrito, fazer visita, treinamento, evangelismo e cuidar das 5 construções, mas deu certo, graças a Deus. Antes de jubilar ou aposentar, as 5 foram inauguradas. Mas agora estamos construindo a nossa casa, que minha esposa chama Casa da Velhice. Começamos em junho do ano passado e demos uma parada agora em janeiro. Fomos a Portugal em fevereiro. E agora retomamos. Hoje a equipe está lá e eu estarei junto com eles na parte final, pintura, eletricidade, colocar janelas. Portanto, esse período desses 8 meses eu assisti até 15 para as 7 por aí. Às vezes estive no YouTube também. Mas eu estava curioso para saber como é que os irmãos de Portugal frequentam a sala 57, que é que quando começa às 5, lá em Portugal, são 8 horas. E o trabalho deles. E tem momentos do ano que quando começa aqui às 5, lá são 9 horas. Então, nesse período que eu estive lá, em maio eu estive ano passado, mas agora, quando eu estive, Érica não estava lá, e o Felipe. A moderadora Érica está aqui no Brasil, cuidando da sua mãezinha, não é? A sala inteira tem orado por ela. Está fazendo tratamento de câncer. E a Maria Eduarda, filha dela, e a Helena estão com ela. A Helena nasceu lá em Portugal, porque o Felipe foi chamado para lá e levou a sua família. Eu estive com Paulo e Júlia, a intercessora, e a Maria Eduarda, a Dudinha da pipoca, essa pimentinha que agita a pipoca. E passamos um sábado com eles, e Emanuel e a professora Ana Paula. Eu estava querendo saber como é que eles assistem a sala 57 e trabalham. Vou só passar o segredo aqui do Paulo, do esposo da Júlia. Paulo trabalha na Peugeot, uma loja grande, uma concessionária grande da Peugeot, em Lisboa. E ele coloca o fone do ouvido ligado ao celular. Ele assiste tudo da sala 57 enquanto trabalha. Ele não perturba os seus colegas de trabalho com o som, mas ele ouve sozinho. É uma bênção. Sabe, irmãos, eu descobri uma coisa. A sala 57 tem sido
uma igreja para muita gente, que inclusive alguns não estão conseguindo ir à igreja. Alguns tiveram dificuldade de entrar na sala 57. Hoje eu vou falar sobre a permanência em Cristo. Só finalizando sobre Portugal, nós voltaremos a Portugal em agosto, se Deus quiser, para minha esposa terminar o pós-doutorado que ela está fazendo lá. Voltamos ao Brasil porque a pandemia nos trouxe, em março de 2020, e minha esposa vai voltar agora para concluir. Muito bom, pastor Gilson Almeida, te ver aqui. Já te vejo várias vezes orando aqui na sala. Deus abençoe a tua filha, que ela seja atendida em nome de Jesus. Tenho visto aqui colegas, o pastor Gilberto, que pregou outro dia. Eu não trabalhei com o pastor Benildo, que pregou ontem, mas o admiro muito e gostei muito da mensagem dele, de ontem, porque Deus quer que nós colaboremos com Cristo, né? Que nós cooperemos com Deus, que nós unamos e que nós cresçamos espiritualmente para receber a chuva serôdia do Espírito Santo e sermos os instrumentos que Deus quer. Hoje vou falar sobre o crescimento em Cristo, a permanência em Cristo, baseado em São João, capítulo 15. Mas uma coisinha mais só. A minha dificuldade para entrar na sala 57, a princípio, quando a Selene me mandava o link, ela chegou a dizer: pastor, não vou mais mandar o link, porque o senhor não entra na sala. Eu falei: ô Selene, amiga, como eu te falei, eu acordo antes das 4 da manhã para minha comunhão com Deus, e já faz muitos anos. Muitos anos. E a sala 57 é no meio da minha comunhão com Deus, às 5 horas. Eu vou até 6h30, na minha comunhão com o Senhor. Mas eu resolvi assistir a sala 57 pelo YouTube, porque pelo YouTube posso assistir qualquer hora, até que eu resolvi frequentar no Zoom. E eu falei para a Selene não perde uma reunião, não perde um culto na sala 57. E tem sido uma bênção para mim. Eu diria, a sala 57, ela não pode ser o nosso único encontro diário com Deus. Eu quero acrescentar que a sala 57 deve ser o segundo encontro nosso com o Senhor. Se alguém não consegue ter um segundo encontro com Deus, que seja a sala 57, se esse for o primeiro, encontre um horário para ter o seu encontro individual com Deus. Porque o alimento espiritual da sala 57 é de primeira qualidade. Agora, a nossa ligação com Deus deve ser individual, e a sala 57 não faz isso. A sala 57 nos ajuda como grupo, como a família de Deus, mas aquela ligação individual é cada um com o Senhor. Então, vamos agora direto ao ponto. Eu estou me baseando em São João, capítulo 15, que é um texto de João, e ele fala sobre o que Jesus falou. Antes de ler São João, capítulo 15, que nós vamos ler até o verso 16, somente, eu não fiz PowerPoint para essa mensagem, eu gostaria que você usasse a sua Bíblia, e você não sublinhou ainda as coisas que eu vou destacar, eu gostaria que você destacasse, porque, para mim, o Evangelho de João, se você perder toda a Bíblia e ficar com o Evangelho de João, você tem o sumo da palavra de Deus. Isso é para mim, e pode ser para você também. Mas eu quero que você pense agora em São João, capítulo 20, versos 30 e 31, antes de lermos o capítulo 15. João, que viveu com Cristo, João que era filho do trovão, João que era terrível, João que era barulhento, briguento, João era terrível. Mas o convívio com Jesus o transformou no discípulo do amor, no discípulo do amor. E São João 20, 31, ele fala do objetivo do evangelho que ele escreveu. Na verdade, o verso 30, na verdade, fez Jesus, diante dos seus discípulos, muitos outros sinais
que não estão escritos neste livro. 31. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida no seu nome, ou em seu nome. Então, João fez um apanhado. Até às vezes parece que ele não seguiu uma sequência lógica, mas o Evangelho de João, ele exalta Cristo como Deus, como Criador, como Filho de Deus, como mantenedor. Filho de Deus, ele tornou-se, né? Tornou-se na ressurreição. Ele, agora o professor que nos trouxe a lição, ele enfatizou o verso 14, que ele se fez carne e habitou entre nós. Ele se fez, né, por obra do Espírito Santo, e ele tornou-se Filho de Deus na ressurreição. Isso está em Romanos capítulo 1, verso 3. Declarado Filho de Deus pela ressurreição dos mortos. E Cristo também faz a nossa manutenção diária, manutenção da vida física, da vida emocional e da vida espiritual. Nós precisamos de Cristo para viver diariamente e precisamos muito mais dele para viver eternamente. É o que João enfatiza aqui. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Vida, vida agora e vida eterna. Vida mesmo só em Cristo. E o capítulo 15 vai nos levar a como nos ligarmos a Cristo, a como termos vida em seu nome. João fez um apanhado, uma lista, um resumo do que ele presenciou, do que ele viu, do que ele aprendeu do ministério de Cristo, com um objetivo, para que nós conheçamos a Cristo como Filho de Deus e para que creiamos nele e, crendo, tenhamos vida no seu nome. Agora, o capítulo 15, Jesus Cristo, o próprio Senhor, que nos criou, que nos mantém, que nos salva, ele falando como ele quer que nós vivamos com ele. A Sala 57 nos fortalece, nos ajuda, e nós precisamos, além da Sala 57, que é um alimento especial, mas eu diria para você que é um alimento trabalhado, pense nisso, alimento especial trabalhado, ele faz muito bem à saúde, mas Jesus quer que nós vamos individualmente à fonte. E quem é a fonte do alimento? É o Senhor Jesus. Precisamos estar na Sala 57 todos os dias. Precisamos estar na nossa igreja em todos os dias de culto e nas suas ações. Mas nós precisamos ir a Cristo diariamente, individualmente, assim como nós mesmos tomamos o nosso alimento físico para vivermos fisicamente. Então, para viver espiritualmente e eternamente, precisamos nos alimentar de Cristo diariamente. Capítulo 15. Eu diria antes, preste bem atenção em dois verbos que aparecem no capítulo 15. Jesus repete 12 vezes o verbo permanecer. Ele diz permaneça ou esteja, você vai ver, mas é a mesma coisa do permanecer. E ele fala um outro verbo 7 vezes. Veja que o número 12 é um dos números fortes de Deus. E o número 7 parece que é o número oficial de Deus. Número 7. Ele criou a semana em 7 dias. E a gente encontra no Apocalipse os 7 selos, as 7 igrejas, os 7 candelabros. Deus gosta demais do número 7. Ele também gosta do número 12. Então, você vai encontrar, nesse contexto que nós vamos ler, vamos ler do verso 1 ao 10 e depois o 16. Nesse contexto, nós vamos encontrar 12 vezes Jesus dizendo permaneça. Ele quer que nós permaneçamos nele, ligados a ele, e diariamente. E o verbo produza, ou produzir, ele quer que nós produzamos. E só dá para produzir se estivermos ligados a ele. Produzir espiritualmente. Você cortar um galho de uma árvore, ele não produz mais. Ele morre a partir daí. Se nós estivermos desligados de Cristo em um momento, nesse momento nós já estamos mortos. Mas ainda bem que Cristo pode nos reviver se nos religarmos a ele.
Capítulo 15, agora lendo, verso 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando, olha, o verbo permanecer vem aí na forma de estando, o gerúndio do verbo estar. Estando em mim, não der fruto, olha, do produzir, der fruto, todo aquele que estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, ó, o produzir agora, dá fruto, limpa, para que produza, terceira vez, mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Ô, irmãos, eu quero dar uma paradinha aqui, depois eu vou ler até o verso 10 direto. Mas, olha, a palavra de Deus limpa a nossa vida. É bom que nós pensemos que nós precisamos da palavra de Deus por muitos motivos. Ela é o nosso alimento espiritual diário. Ela nos prepara para o derramamento do Espírito Santo individualmente na nossa vida. E a palavra de Deus limpa o nosso viver. Eu gostaria que você pensasse agora num copo cheio de pó de carvão. Como limpar esse copo sem virar, sem derramar o carvão? Eu quero limpar um copo cheio de pó de carvão sem tirá-lo, assim, de uma outra forma. Então, eu quero limpar a minha vida, mas eu não quero arrancar as coisas que estão lá dentro de sujeira da minha mente, do meu coração, da minha vida. E como limpar? Não se preocupe muito com essas coisas. Se preocupe em receber a água da vida diariamente. Dê um stand-by nessas coisas que você quer se livrar delas, mas se preocupe principalmente em receber a água da vida através de Cristo. Agora pense no copo. Se você colocar um copo cheio de pó de carvão ou de outra sujeira debaixo de uma torneira de água límpida, cristalina, deixa ela aberta. Ela vai entrando nesse copo. À medida que ela entra, a sujeira sai. Porque não dá para permanecer água limpa e sujeira no mesmo lugar. A água limpa vai entrando e a sujeira vai saindo, e com o passar do tempo, o copo vai ficar limpinho, cristalino e apenas com água limpa. É assim que deve acontecer com a nossa vida. Um stand-by nas nossas sujeiras, nos nossos pecados, mas concentrarmos, abrir a nossa vida, a água da vida que é Cristo. E a palavra de Deus, diariamente, Cristo, através da sua palavra, vai limpando o nosso viver. E ele disse para os discípulos, no verso 3, eu releio, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Irmãos, é bom que nós pensemos que nós já estamos limpos pela palavra de Cristo, que é derramada todos os dias na nossa vida. E se nós não estamos completamente limpos, nós estamos no processo de purificação, porque a palavra de Deus purifica a nossa vida, ela limpa e purifica. Vamos continuar agora no verso 4, fortalecendo a ideia dos verbos permanecer e produzir. Verso 4, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, é a quarta vez que ele fala desse assunto, na videira, assim nem vós podeis dar. Olha, mais uma vez, se não permanecerdes em mim. Não dá para dar se não tem. Não dá para ter se não recebe. E não dá para receber se não estiver ligado em Jesus. Nós só temos algo de bom, de salvação, de graça, de religião, de esperança para oferecer para as pessoas, se nós estivermos ligados a Cristo e recebendo dele diariamente. É isso que Cristo quer, que nós sejamos seus instrumentos, assim, alimentados, abastecidos todos os dias, pela graça de Deus, pela limpeza regeneradora do trabalho do Espírito Santo, através da sua palavra. Vamos ao verso 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora,
a semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, o verso 7, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Eu vou voltar aqui. Verso 8. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, verso 10, eu vos amei, permanecei no meu amor. 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Até aqui, nós lemos 11 vezes Cristo dizendo para nós permanecermos. Depois eu vou ler a outra que está no verso 16. Mas já lemos as 7 vezes que Cristo disse para nós produzirmos. Mas, irmãos, ele não diz para nós produzirmos de nós mesmos. É ele quem produz em nós. É ele que é a força, é ele que é o poder, é ele que é a seiva, é ele que traz o poder para produzirmos. Eu quero destacar 2 coisas desses versos que eu li. Uma é no verso 8. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto. Assim vos tornareis meus discípulos. Uma coisa para pensar agora. Um destaque. Olha, depois que nós produzimos frutos, é que nós nos tornamos discípulos de Cristo. Vamos ler de novo o verso 8? Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim, dando muitos frutos, e assim vos tornareis meus discípulos. Olha, Deus não espera que nós produzamos um fruto apenas. E quando pensamos em fruto, a gente pode pensar que esse fruto que Jesus está falando é o fruto do Espírito Santo. Qual é o fruto do Espírito Santo? Amor, benignidade, longanimidade, domínio próprio, né? Ele tem os seus gomos aí. Mas será que é disso que ele está falando? Que nós tenhamos a produção do Espírito Santo na nossa vida? Eu creio que ele está falando desse assunto também. Mas qual seria o fruto que ele está dizendo? Que se nós estivermos ligados a ele, nós vamos produzir muitos frutos. E ele diz, nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. O que foi que Cristo ensinou os discípulos a fazer? Ele ensinou os discípulos a orar, ele ensinou os discípulos a ter uma vida espiritual ativa, ele ensinou os discípulos a visitar as pessoas, ele mandou, depois que os preparou, mandou de 2 em 2, ele ensinou os discípulos a fazerem milagres, ele ensinou os discípulos a amarem as pessoas, ele ensinou os discípulos a prepararem pessoas para o seu reino, a batizarem, e eram batizadas muitas pessoas, e tanto que quando Cristo voltou para o céu, os seus discípulos fizeram muito mais milagres do que o próprio Cristo fez, e eles batizaram milhares e milhares de pessoas, e a igreja crescia. Tudo isso foi Cristo que ensinou. E eu quero destacar um fruto que Cristo está falando aqui. O fruto. Qual seria o fruto da mangueira, irmãos? Manga, né? Não dá para eu ouvir vocês, mas eu sei que vocês estão pensando nisso. O fruto da mangueira, um fruto tão gostoso, não é? Tem aí, em Petrolina, Pernambuco, produção de mangas o ano inteiro, que ela espalha pelo Brasil e pelo mundo. Tem manga de Petrolina lá em Portugal. Eu comprei manga Tome, em Portugal, que é enviada de Petrolina. Também, olha, sobre o fruto. Qual é o fruto do mamão? Do mamoeiro, perdão. É mamão. O quintal da minha casa é encimentado. 21 anos morando nessa casa aqui, eu pensei, esse quintal não produz nada, mas é porque cimento é encimentado. Eu cavei 7 buracos, cavei profundos, coloquei terra, adubo e plantei mamão. E assim eles cresceram, mas não estavam produzindo. Eu consultei um grupo de amigos o que fazer. Teve um amigo que disse, Elias, encosta a foice no mamoeiro, nesse principal que você está mostrando, e diz para ele, olha, se você não produzir,
essa foice vai funcionar. Falei, amigo, será que ele vai entender? Mas um sobrinho meu me mandou um vídeo ensinando como o mamão produz mais, o mamoeiro produz mais. E esse vídeo ensina fazer leite de arroz, né? Bate o arroz no liquidificador com água, por exemplo, um copo de arroz branco ou integral com 1 litro de água, bate, coa bastante, até quase não ter nada do arroz para sair na peneira, e depois acrescenta um copo de leite a isso, e coloca no mamoeiro. Eu fiz isso durante 2 meses. Irmãos, esses mamoeiros produziram muito. Eles estão já velhinhos. Tem poucos mamões e pequenos lá no quintal. Esse tempo que eu estive em Portugal, 1 mês e 1 semana, minha filha disse que o nosso quintal se encheu de pássaros e micos que vinham colher as frutas, principalmente mamão. Como foi que eles produziram? Eles foram alimentados. Eles precisavam de um alimento correto para eles produzirem. E nós, irmãos, como cristãos, qual é o nosso alimento correto para produzirmos? O nosso alimento correto é estar ligados a Cristo através da comunhão e com a leitura da sua palavra e da nossa oração diária. Aí nós vamos estar ligados a Cristo, recebendo o alimento que nós precisamos para produzir. Não dá para encostar uma foice no mamoeiro e dizer, se você não produzir, você vai sentir essa foice. Também não dá para fazer isso com o cristão. Olha, se você não produzir, a foice de Cristo vai passar nas suas canelas, nos seus pés. Não, Deus não faz isso. Jesus Cristo convida. Olha, todo ramo estando em mim. Primeiro ele fala, a primeira coisa é estando em mim, estar nele, permanecer nele. E se permanecermos nele, é ele quem vai produzir os frutos na nossa vida através do Espírito Santo. Qual é o fruto da bananeira? Banana. E a bananeira só dá um cacho, mas é um cacho tremendo, né? A manga produz 1 vez por ano e às vezes 2 vezes. E tem fruteiras que produzem o ano inteiro, como o coco. Eu estive indo a Maceió nesse final de semana e ao redor da casa da minha mãe tem 7 coqueiros que produzem muito. Eu trouxe 30 cocos anões, 30. Muito bons, gostosos, uma água, parece que é uma água santa. Agora vai a pergunta. Depois que eu falei desses frutos, o fruto da mangueira é manga, do mamoeiro é mamão, da bananeira é banana, do coqueiro é coco, e qual é o fruto do cristão? Além dos frutos do Espírito Santo, esses são frutos do Espírito Santo. Mas qual é o fruto especial do cristão que o Espírito Santo e Cristo produzem na sua vida? Eu vou te ajudar. Eu tenho um fruto em mente aqui. Irmãos, fruto de cristão é cristãozinho. Não seria, não? Qual é o fruto de um homem junto com uma mulher? É um homenzinho ou uma mulherzinha. Vou falar em mulherzinha, nós estamos esperando a nossa primeira netinha para esses primeiros dias de abril. Minha filha está no 9º mês de gestação, é Lília o nome dela, e vai receber a Lívia. Ontem, ao voltar de Maceió, eu disse, Lília, a Lívia está se preparando para nascer. Que a barriga já está como se lá embaixo já estivesse a menina de cabeça para baixo. Ela está se preparando para nascer. E eu agora gostaria de dizer, irmãos, que o fruto do cristão que eu gostaria de pensar nesta manhã é cristãozinho novo. A produção do cristão deveria estar preocupado em produzir os frutos, que é o Espírito Santo que produz, mas um cristão produzir cristãozinho novo. Não simplesmente na sua casa, filhos, mas filhos espirituais. Vejam que a Sala 57, ela passou cerca de 2 anos falando do permanecer. E a ênfase de Cristo é permanecer 12 vezes. Mas agora a Sala 57, ela tem uma outra ênfase junto com o permanecer. É produzir. Então, o pastor Wagner fala muito em batismo, em estudos bíblicos, em desaguar nas outras pessoas. O pastor Benildo ontem citou também o verbo desaguar. Então,
Cristo fala 12 vezes que nós permaneçamos nele. E ele fala 7 vezes de produzir. Alguém pode dizer, pastor, mas eu não tenho facilidade de dar estudos bíblicos. Mas não comece dando estudo. Comece falando para os seus amigos, normalmente, coisas da sua vida. Destaque como Deus tem lhe abençoado, como Deus tem feito milagres no seu viver. Os seus amigos vão se interessar por isso. O que Deus tem feito por mim, como Ele tem me transformado, tem transformado a minha família, como Ele tem trazido bênçãos para nós. Eu quero chegar à conclusão, mas eu quero contar uma história e ler mais 2 versos. A irmã Helena Barros, lá de Aracaju, que é sogra do meu irmão, uma bênção de Deus. Eu, quando fui pastor em Caruaru, ela arrumou uma casa para eu morar de frente a ela. E quando em treinamento eu disse para os irmãos que eles dessem estudos bíblicos a seus amigos, parentes, vizinhos, a irmã Helena me disse, pastor, eu tenho dificuldade de finalizar, de fazer apelo para as pessoas. Ainda não levei ninguém ao batismo, mas eu tenho dado muito estudo bíblico. Eu falei, irmã Helena, arranje um outro agora, para nós 2 darmos estudos bíblicos juntos. Ela disse, tem um. Eu falei, quem é? Ela falou, o seu vizinho, o que mora do seu lado esquerdo, seu João Florentino Freire. E nós 2 demos estudo, e eu vi a alegria da irmã Helena. No sábado de manhã, quando o irmão Florentino Freire foi batizado para a glória de Deus. O seu filho dificultava a vida dele para ir à igreja adventista, mas ele foi assistir o batismo do pai. Estava lá presente. A irmã Helena, depois disso, continuou preparando outras pessoas, mas o irmão João Florentino Freire foi o primeiro. Eu pergunto a você, você já produziu um filho espiritual? Você já conseguiu levar alguém até ele receber o batismo e tem ajudado essas pessoas a se manterem em Cristo, a permanecerem em Cristo diariamente? Você ainda continua como responsável pela vida espiritual dessa pessoa? Você já ensinou para ela a ser um discípulo, se reproduzindo também, ele contando a sua experiência e dando estudos para outros? Eu quero finalizar, irmãos, agora com 2 versos. Um eu já li e outro não li ainda. É o verso 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Pedireis o que quiserdes. Olha só, quem é que está dizendo isso? É Jesus. Você está passando por dificuldades? Você está esperando uma bênção que ainda não recebeu? Essa é a promessa de Cristo. Permaneça em mim e a minha palavra permaneça em você. E pode pedir o que você quiser. Ô pastor, mas eu posso pedir o que quiser? Pode. Foi Jesus quem disse. Não sou eu o responsável por esse verso. Foi o próprio Jesus quem falou. Você permanece em Cristo, as palavras dele permanecem na sua vida, e agora você pode pedir o que você quiser. Abra o seu coração a Jesus, depois que você permanece nele. Qual é a sua necessidade maior? Pode ser física, pode ser emocional, familiar, pode ser da sua profissão. Qual é a sua maior necessidade? Pode ser no momento do derramamento do Espírito Santo, porque tem gente que tem todas as coisas, mas ainda não é rico no Senhor. Então, qual é a necessidade? Qual é a riqueza que você precisa hoje pedir a Cristo? Peça, permaneça nele, permaneça na palavra do Senhor e abra o seu coração, faça a sua lista. Senhor, eu quero te pedir isso, mas me atende em nome do Senhor Jesus. Seja feita a tua vontade na minha vida, para a glória do teu nome. O apóstolo Tiago, ele recomenda confessai os vossos pecados aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Tiago 5, verso 16. Não é? Então, essa oração intercessória é bíblica. É bíblica. Você encontra muitos textos da oração intercessória. Mas eu quero que você pense aqui no Tiago 5,16. Confessai as vossas faltas ou os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo.
Então, pedir oração é necessário. Orar uns pelos outros também é necessário. Deus aceita a oração intercessória. E ele resolve problemas de pessoas porque outros oraram por eles. Jesus Cristo, diz Ellen White, que ele fez o primeiro milagre em resposta à fé da sua mãe, porque ainda não estava na hora. Ele disse, mulher, ainda não chegou a minha hora. Mas ela fez um pedido e ele atendeu por causa da fé da sua mãe. Você sabe quantos pedidos Deus está atendendo por causa da tua fé? Você sabe quantas pessoas Deus está salvando, Deus está curando por causa da tua fé? Você sabe quantos problemas dos outros Deus tem resolvido por causa do teu pedido? Peça. A oração intercessória é bíblica. E eu quero concluir com o verso 16. São João 15, verso 16. Voltando lá para nós concluirmos. Não fostes vós que escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô-lo conceda. Antes de você escolher a Cristo, foi Jesus quem lhe escolheu. Antes de eu escolher a Cristo para que eu permaneça com ele, ele já havia me escolhido. É assim a nossa história. E ele nos escolheu para 3 coisas. Vejam. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para... Qual é o objetivo de Cristo nos escolher e nos designar e nos enviar? Para que vades e deis fruto. É o primeiro motivo que Cristo nos escolheu. Para que, estando nele, nós produzamos frutos. E o vosso fruto permaneça. Então, volta ao verbo permanecer. E continuando, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, ele vô-lo conceda. Então, ele cita aí, nessa finalização do seu propósito conosco, ele cita os 3 propósitos principais. Um é que ele nos escolheu, e nos escolheu para que nós produzamos frutos ligados a ele, e para que o fruto permaneça. Nós permaneçamos e o fruto permaneça. E o último objetivo, e terceiro, para que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô-lo conceda. Tudo. Tudo. Então, Jesus está dizendo que tudo quanto você pedir ao Pai, em nome de Jesus, ele vai conceder. Pensa, você quer ter uma vida com mais oração, com mais poder, com mais frutos? Você quer ajudar mais pessoas? Se ligue cedinho a Cristo todos os dias. Permaneça na sua palavra e peça. Ore intercessoriamente. Abra o seu coração. E você vai ver quantos milagres ainda Deus vai fazer na sua vida, através da sua vida e na vida de outras pessoas. Você quer fazer isso? Você quer permanecer em Cristo? Você quer crescer nessa permanência? Você quer ser limpo, limpa, purificada diariamente pela palavra de Deus? Você quer produzir frutos de Cristo na vida de outras pessoas? Eu quero que o Espírito Santo atenda o desejo do teu coração. E eu quero fazer uma breve prece agora. Curve a sua fronte. Deus que estás nos céus, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos que esse capítulo 15 de João, ele seja efetivado na nossa vida. Ele seja a nossa realidade espiritual, diariamente, ligados a Cristo, sendo purificados pela tua palavra, e produzindo frutos para o reino de Deus, porque Jesus quer voltar e juntar as suas famílias, a sua família, e habitar conosco na nova terra. Ó Deus, permanece conosco, purifica o nosso viver e faz-nos produzir mais para a glória do teu nome, por amor de Jesus. Amém.